Olá, Eletrons! Substituímos de novo com a aula 2 da série Arduino e hoje vamos ver a linguagem que usamos para programar as placas Arduino, também conhecida como linguagem C para Arduino. E vamos ver uma placa em ação pela primeira vez no canal. Sim, eu estou postando um vídeo mais rápido, não é mais rápido porque eu demorei para postar o anterior e ficou muito perto mesmo. Antes da gente ir para a nossa primeira programação, eu vou explicar para vocês o que é a linguagem C. A definição formal da linguagem pode ser encontrada no livro The C Programming Language, de Brian W. É uma linguagem de nível médio, pois pode-se trabalhar em um nível próximo ao da máquina, ou como uma linguagem de alto nível como outras existentes. Com o C, podemos escrever programas concisos, organizados e de fácil entendimento. Não se deve esquecer que C é uma linguagem para programadores, pois impõe poucas restrições ao que pode ser feito. Para entrarmos na linguagem, vamos entender a estrutura. Logo de cara, quando criamos um sketch, temos dois comandos que são responsáveis por toda a execução do nosso programa. Primeiro, void. Ambos têm o comando antes do seu nome. O comando void define uma função. Uma função é uma sequência de comandos que podem ser executadas quantas vezes forem necessárias em um programa. Aqui no início do nosso programa, nós temos duas funções que são padrões do Arduino, a setup e a loop. Setup, do inglês configuração. Logo essa parte nós vamos colocar ações que serão feitas uma única vez em nosso programa, como definir portas, iniciar sensores e qualquer outro tipo de ação que a gente queira fazer uma única vez em todo o nosso programa. Já o loop, como o nome diz, executa os comandos que estão dentro de si infinitas vezes. Dentro dele, nós colocamos os comandos de piscar um LED, mostrar ou imprimir um monitor serial, entre outras coisas. Para início de conversa, vamos aprender a trabalhar com portas, tanto digitais como analógicas. Portas digitais. Como eu expliquei anteriormente, as portas digitais só podem assumir dois valores, o alto e o baixo. Na placa, nós temos 6 portas que só podem enviar e receber esses dois tipos de sinais, que são as portas 2, 4, 7, 8, 12 e 13. Mas elas não fazem somente esse papel, mas isso é um assunto para outra aula. Para entendermos essas portas, vamos usar uma programação simples. As placas Uno R3 possuem um LED integrado em seu pino 13, que podemos ligar com uma porta digital comum. Vamos programar para que ele pisque. Será um bom exemplo de como funciona uma porta digital. Então galera, estou aqui na tela do meu computador. Vou abrir aqui o Arduino, já criei um novo sketch. Aqui nós podemos encontrar as duas voids, que são as duas funções que eu citei antes, e também encontramos a função loop e a função setup do nosso programa. Inicialmente, vamos clicar aqui na nossa setup e vamos criar um comando chamado pinMode. Nesse pinMode, nós vamos definir qual porta é a entrada ou saída do nosso programa. Sempre que nós vamos usar portas digitais é assim. Vamos colocar aqui porta 13 e colocar output. Isso vai definir para a gente que a nossa porta é uma saída. É essencial que vocês coloquem esse ponto e vírgula no final. Se vocês não colocarem, o nosso programa não irá carregar. E lembre-se, sempre escreve exatamente como eu estou escrevendo aqui, senão o programa não funciona. Vamos colocar aqui serial begin 9600. Esse serial begin está iniciando o nosso monitor serial, que é o que vai mostrar na tela o valor que a gente está lendo no Arduino. A gente já está iniciando, mas nós vamos usar mais para frente. Então vamos aqui para o nosso loop. Vamos dar um espaço aqui. Nós vamos escrever digital write. Clica aqui. Nós vamos colocar aqui dentro 13, que é a nossa porta de saída. E escrever high, que no caso significa alto em inglês, ou seja, vamos colocar energia. Colocamos um delay, dentro dele nós vamos colocar 1000. 1000 já serve.
Até agora nós já programamos que a porta digital 13 vai ficar em estado alto, ou seja, vai ficar aceso o LED por 1 segundo. O delay da plataforma funciona com milissegundos. Em 1000 milissegundos é 1 segundo. Isso é algo importante sempre que você for fazer um programa. Tendo em vista isso, nós colocamos esse delay tanto para manter o LED aceso quanto para manter o LED apagado. Então, vamos escrever aqui digital right low ao invés de high, que aí agora nós temos o comando de alto embaixo. E repetimos o delay de 1000 milissegundos. Contudo, nós já estamos com o programa pronto para mandar para a placa. Então, vamos aqui em ferramentas. Clicamos aqui em ferramentas. Vamos aqui em porta. Porta, no caso, é a porta USB do seu computador que está ligado ao Arduino. Já selecionamos a porta que o nosso Arduino está ligado. Agora vamos clicar nessa setinha aqui para carregar o nosso programa na nossa placa. Aqui ele pede para salvarmos o nosso sketch. Eu vou colocar o nome teste portas digitais. Agora estamos compilando aqui embaixo, ele mostra todo o progresso, tudo que está acontecendo enquanto nós carregamos o nosso programa para a nossa placa. Carregado. Maravilha. A gente já aprendeu o básico, mas agora nós vamos um pouquinho adiante. Eu falei antes que nós vamos usar a porta serial do nosso computador para ler os estados do nosso Arduino. Para isso, nós temos que fazer algumas mudanças nesse projeto aqui, mas ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Primeiro, nós vamos criar a nossa primeira variável. Int significa que estamos criando uma variável inteira. Depois eu vou explicar numa aula específica de variáveis. Aqui nós criamos a variável int alto, aí nós definimos ela como high, que é o alto do Arduino. Aqui também colocamos outra int chamada baixo, que será low. Vamos criar outra int, essa vai se chamar estado. Eu vou explicar um negócio interessante para vocês. Nós vamos escrever estado, abrir e fechar esses colchetes é igual, abre chaves, alto e baixo, que são as duas variáveis que nós criamos. Fecha a chave e coloca o ponto e vírgula. No lugar do high, nós colocamos estado e os colchetes. Porém, a gente vai colocar o número 0 aqui dentro. No low, a mesma coisa, porém nós vamos colocar o número 1. Vem aqui, 0 não, 1. Maravilha. Agora, nós vamos lá embaixo, colocar serial, dessa vez print. Vamos abrir e fechar parênteses e colocar aqui dentro estado. Carregado o programa para a nossa placa, nós vamos aqui nessa lupa, que é o nosso monitor serial, e vamos abrir o monitor serial para vermos o que está acontecendo na nossa placa. Aqui a velocidade está diferente, então vou mudar aqui para 9600, que é a velocidade que usamos. E agora podemos ver claramente o nosso monitor serial funcionando e mostrando para nós os estados da nossa placa constantemente. E vou apontar aqui para vocês, esse L aqui é o LED que está integrado à nossa porta 13. E esse TX que está piscando junto com ele é o nosso monitor serial que está mostrando lá. Então, como nós mandamos tanto o LED a piscar em 1 segundo, a nossa TX está piscando junto, porque é a velocidade que está mostrando no monitor serial.
Até agora, tranquilo, nós já sabemos como mexer com saídas digitais. Mas por que nós não pegamos um conceito um pouco mais trabalhado? Vamos para a nossa próxima parte. Agora, vamos entender como funcionam as portas como entradas. Para isso, vamos mostrar um circuito usando um botão. Voltando aqui para o computador, já criei outro sketch e nós vamos criar uma outra variável int, só que essa vai se chamar botão. Coloco ponto e vírgula. Vamos aqui para o nosso setup e vamos colocar a famosa pin mode. Mas dessa vez vamos colocar o pino 2 e colocar input, porque nós estamos trabalhando com uma entrada digital, não com uma saída. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Embaixo pin mode, a porta 13 como saída. Aí dessa vez nós colocamos serial begin. Abre e fecha parênteses, coloca 9600, que é a nossa velocidade. Primeiro aqui no loop, nós vamos definir o que a nossa variável int, que é o botão, vai fazer. No caso, vamos escrever que botão é igual a digital read, que no caso é leitura digital. Opa, saiu um dia mais aqui. Apaguei, beleza. Vamos lá. Digital read 2, que é o nosso pino que nós colocamos como entrada. Agora, vamos colocar um comando if. If, no caso, é um comando se. Se a condição dentro dos parênteses estiver correta, ele irá executar algo. Se a condição ali dentro for falsa, ele não irá executar. Então, se botão for igual, esses dois iguais é um se for igual a high. Então, se for igual a high, abre chaves, fecha chaves, vamos escrever digital write. Opa, tá em caps lock, vou apagar aqui. Agora sim, digital write, abre parênteses, 13 high, fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui embaixo nós vamos colocar else. Else é o senão da nossa condição. Se for verdadeiro, ele mandou o pino 13 ficar alto. Se não, vamos abrir chaves e escrever digital write 13 low, que no caso ele vai ficar baixo. Aí, aqui embaixo de tudo, nós vamos colocar serial print para mostrar no monitor serial qual é o estado do nosso botão. E vamos colocar dentro dos parênteses botão. Vamos checar aqui se a porta está corretamente selecionada. Vamos carregar o programa para a nossa placa. E está carregado. Vamos abrir o nosso monitor serial e veja, como a gente não colocou o delay, ele está printando a todo momento. Então vamos lá, 0, 1, 1, 0, 1, opa, deu bug, mas isso é normal. Mas vocês me perguntam, e as outras portas que estão sobrando? Até agora eu expliquei para vocês como funcionam as portas que só trabalham com zeros e uns, que são as portas digitais. Zeros e uns ou altos e baixos, como vocês preferirem dizer.
mas ainda tem portas sobrando desse lado. Elas são portas especiais. Todas as portas que possuem esse traço ou til do lado podem agir de forma parecida com portas analógicas, por causa de uma coisa chamada PWM. Nós usamos essas portas para controlar brilho de LEDs, controlar servomotores, controlar buzzers, entre outras coisas importantes. Como exemplo, vamos fazer um efeito que vai mudar o brilho do LED aleatoriamente. Para programarmos, vamos criar outro sketch. Vou apagar aqui, apagar aqui. Tá. Vamos dar uns enters aqui para ficar mais no meio. Vamos escrever aqui Serial Begin 9600, como sempre. Nós colocamos Analog Write 3, que é a porta que está conectada ao nosso LED. Damos espaço, mas escrevemos Random, que no caso é aleatório. Colocando o número 255, nós mandamos ele colocar no pino 3 um valor de brilho aleatório entre 0 e 255. Colocamos um delay de 1 segundo para ele mudar entre os números. Vamos carregar já para a nossa placa. Vamos checar aqui, né? Salvar, vamos colocar teste portas PWM, compilação terminada. A compilação é importante para que nós possamos ver se o nosso programa está funcionando. No caso, se não estiver funcionando, ele já alerta nós aqui. E nós não temos o trabalho de ficar carregando, dá problema, tem que resolver depois. É sempre seguro já compilar para ver se está tudo certinho. Carregando, carregado. Maravilha. Vamos para o nosso circuito e ver como está funcionando. Mesmo com tudo isso, ainda temos portas sobrando, a 0 e a 1. Essas portas estão acima de qualquer dor de cabeça. Elas são portas seriais da placa. São as TX e RX. Nós usamos elas para ligar módulos complicados, comunicações sem fio e tudo o que precisamos usar com a mais alta precisão da placa. Mas quando formos compilar algum programa na placa, não podemos deixar sequer um fio conectado a essas portas. Elas são parte da comunicação que nossa placa tem com o computador. E ter um fio dentro delas significa cortar essa comunicação. Logo, se tentarmos carregar algum programa nela enquanto houverem fios de qualquer uma dessas portas, irá aparecer um erro no nosso compilador e você nunca vai conseguir carregar nenhum programa nessa placa. E pronto! Vimos as portas do lado direito da placa. Vamos ver as portas analógicas, que estão do lado esquerdo. Na 1 no R3, nós temos 6 delas, nomeadas de A0 até A5. Elas podem assumir qualquer valor. Falando em valor de sensores, quando nós colocamos qualquer uma dessas portas para ler um valor, elas leem de 0 a 1023. Mas nós podemos programar a placa para transformar esse valor em qualquer outro, com o comando map. Usando ele, nós vamos fazer o nosso primeiro teste com as portas analógicas. Então galera, vamos fazer uma leitura de portas analógicas agora. Vamos criar de novo um sketch. Aqui, opa, mais um sketch bonitão. Vamos fechar o outro. Aqui, vamos apagar essa bendita linha. Opa, apaguei. E vamos dar uns enters e vamos criar uma variável inteira de novo. Ela vai se chamar leitura. Vamos colocar aqui no setup serial begin 9600, o nosso padrão.
E não precisamos de mais nada no setup. Aqui no loop, vamos colocar que a leitura é igual à leitura analógica, né? A gente mexeu antes com o digital read, agora é analog read. E vamos colocar o pino A0, tem que estar maiúsculo, senão ele não funciona direito. Beleza, já temos aqui. Vamos dar uns enters e vamos colocar serial print ln. A diferença dele para o serial print é que com ln nós printamos em linhas, ou seja, um valor vai estar abaixo do outro e não um na frente do outro. Vamos colocar aqui dentro dos parênteses leitura, vamos dar espaço de novo, vamos colocar analog write, que nem colocamos para testar o PWM, 3, e vamos colocar leitura no lugar do valor. Ponto e vírgula final da linha, vamos salvar. Teste portas analógicas. Vamos carregar para nossa placa. Carregado. Aqui agora, conforme nós vamos mexendo o potenciômetro, dá para ir vendo que o valor vai mudando. Sempre que nós vamos mexendo, o valor vai mudando. E essa é a nossa aula de hoje, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você é novo aqui, já se inscreve. Se você tem alguma sugestão de vídeo ou de projeto para que eu monte aqui ou ensine a montar, pode colocar nos comentários que eu irei ajudar vocês. É isso, galera, por hoje. Tchau, tchau!